Nesse vídeo a gente vai conversar sobre código C Sharp. Para a gente já conseguir acessar a listagem de código C Sharp, a gente vai em atividades, código e código C Sharp. O código C Sharp ele é uma atividade coringa que a gente pode utilizar basicamente para qualquer item que a gente precisa criar, mais personalizado. Então, no exemplo que a gente deu na comparação de diretório e arquivos, caso a gente queira comparar um arquivo, os dados dele, assim, desconsiderando a data, por exemplo, de algum formato, a gente poderia usar um código C Sharp para ler esse arquivo e verificar valores não sendo a data dentro do arquivo. A gente pode fazer chamadas de autenticação de formas diferentes. A gente pode fazer fluxos de cópia de arquivo entre máquinas antes de executar o nosso projeto. Então, assim, a gente consegue fazer bastante coisa com o código C Sharp de forma personalizada. Além disso, dentro do código C Sharp, a gente pode criar templates para códigos específicos que a gente vai sempre criar. Aqui dentro da listagem, a gente tem um menu de templates que a gente pode utilizar justamente para isso. A gente já tem dois templates aqui criados, que é o template padrão de execução, que a gente já tem dentro da base de cada um, e também o template do Selenium, que pode ser utilizado. A gente pode adicionar outros templates aqui através desse botão, mas aqui a gente vai editar algum para a gente conseguir visualizar. A gente também consegue deletar, caso seja necessário. O nosso template padrão, ele já traz aqui para a gente o cabeçalho padrão de template. Podemos continuar. E aqui a gente tem a opção de fazer várias coisas dentro do template. A gente pode criar código C Sharp dentro aqui, basicamente, de escopo, para a gente conseguir executar. Importante dizer que no código C Sharp, a gente tem algumas partes aqui que são importantes. A gente tem a parte de using aqui, que são basicamente referências que a gente pode ir utilizando dentro do nosso projeto. Aqui dentro do C Sharp, a gente já tem algumas referências do próprio TOTS Automação, que vai ajudar a gente dando alguns dos itens. Então, algumas partes aqui de Activity Context, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, ele vai ajudar a gente a configurar passos, logar de forma diferente. Então, a gente tem total controle aqui dentro da atividade C Sharp que a gente pode fazer. Inclusive, a gente vai integrando isso através do Activity Context com o resultado de execução da atividade. A gente consegue buscar dados dentro do contexto de forma personalizada. Então, vai ajudar bastante a gente aqui. Explicando sobre o template aqui, a gente tem alguns itens que são interessantes aqui que a gente pode utilizar já no template padrão. A gente tem aqui o content.cancellation token, que a gente pode utilizar para, caso a gente cancele a execução da atividade, a gente considerar esse cancellation token aqui para cancelar a execução dessa atividade também. Tem a parte de configuração de passos, então a gente pode configurar o total de passos aqui dentro dessa execução dessa atividade. A gente consegue adicionar status de execução diferentes. Então, a gente pode setar a falha ou sucesso de acordo com algum fluxo e completar a execução da atividade, né, que a gente vai setar basicamente o status de execução, não necessariamente teste. Adicionar estágios que vão ser mostrados dentro do log, na parte de passos. Adicionar alertas se for necessário. A gente consegue também adicionar testes aqui de sucesso, de erro ou basicamente ignorados. E aqui dentro do Data.json a gente consegue passar um dado personalizado e também guardar dados desse teste aqui especificamente. Dentro de recursos, a gente também consegue trabalhar com os recursos dentro do código C Sharp. A gente pode trazer um nome específico para um recurso e o dado desse recurso. A gente pode buscar, criar através de uma atividade C Sharp e buscar em outra atividade, por exemplo. Ou também a gente pode criar recursos e buscar recursos dentro da própria execução que a gente estiver fazendo, através de pegar um recurso. A gente pega os recursos que são do tipo de conexão de banco de dados. Eu quero pegar o primeiro. Então aqui eu consigo buscar os dados da base que eu já estou conectando dentro do meu contexto e fazer alguma execução aqui dentro de um código C Sharp. Consigo também buscar parâmetros de atividade, quando a gente vai em projeto de teste e seleciona parâmetros e passa parâmetros por JSON. Quando a gente passa parâmetros para essa atividade de C Sharp, a gente pode buscar através daqui. Então aqui a gente tem um template de código C Sharp. Interessante também que a gente pode adicionar assemblies aqui necessárias para a execução desse programa C Sharp. A gente não precisa ter códigos diretamente escritos dentro da ferramenta. A gente pode ter DLLs específicas, a gente referenciar essas DLLs aqui. Então, a gente referencia clicando em adicionar assembly, o nome completo da assembly e o caminho do assembly. Então, vamos imaginar DLL teste e o caminho do assembly que pode ser totus DLL, por exemplo, teste.dll. Então, a gente consegue referenciar dentro desse template ou da atividade C Sharp esse assembly. Aqui a gente pode usar a referência desse template. Então, using teste é que poderia ter uma classe login, por exemplo. Então, eu conseguiria utilizar classes dentro de assemblies personalizados só de referenciar aqui nesse item. Vamos para a atividade C Sharp agora. Para a gente conseguir criar uma atividade C Sharp, a gente volta para a listagem, vamos clicar em adicionar. Aqui a gente vai seguir o padrão, código C Sharp. Aqui a gente pode validar arquivo, data personalizada. E aqui a gente pode adicionar o grupo todos.
A gente vai selecionar também a versão. Descrição vai ser válida, arquivo com data analisada. Dentro do carregar template, a gente vai selecionar um dos templates que a gente cadastrou previamente. Então aqui a gente pode selecionar, no caso eu vou selecionar o padrão. E aqui a gente vai ter aquele template padrão, né, que a gente estava mostrando no início do vídeo. E aqui eu posso, dentro desse método execute, criar o meu código C Sharp. Então aqui eu crio meu código C Sharp. Como a gente já conversou, tem algumas referências já pré-definidas, então tem System Thread, caso a gente precisa dar um thread sleep, por exemplo, trabalhar com chamadas HTTP, já está tudo disponível para a gente. Pode adicionar assemblies aqui, como é feito também dentro dos templates. E aqui o interessante é que a gente pode verificar a compilação. Depois que a gente criou todo esse código aqui, é interessante a gente verificar se o código está compilando. Uma forma de a gente fazer isso é clicar em verificar a compilação. Aqui a gente vai selecionar o servidor do Agent e aqui a gente vai clicar em compilar. Quando a gente fizer essa compilação, ele vai conectar com o servidor do Agent e vai trazer o resultado para a gente. Nesse caso aqui, sucesso e as mensagens do compilador. Aqui a gente pode, por exemplo, simular um erro de compilação. Quando a gente clicar em verificar compilar, selecionar o nosso servidor e clicar em compilar novamente, a gente vai ver que deu um erro aqui. Ele esperava um ponto e vírgula para finalizar, que essa variável não existe, né? No contexto atual. Então a gente consegue validar a compilação antes mesmo de executar esse código C Sharp. Além disso, o código C Sharp, a gente pode trabalhar com os recursos durante a execução. Se a gente for nos três pontinhos aqui na direita superior, clicar em editar recursos, a gente consegue selecionar recursos para essa atividade. Então, dentro do projeto, vai ser visível lá para a gente recursos que essa atividade vai necessitar ou vai oferecer. Para a gente adicionar esse recurso, a gente vem em necessita, por exemplo, seleciona o recurso e pesquisa por ele. A gente tem recursos já de base, recursos de uma base restaurada, por exemplo. Então, a gente clica aqui, significa que essa atividade aqui necessita desse recurso. O interessante é que a gente pode marcar ele como obrigatório, podemos também remover esse recurso, ou opcional, nesse caso. Aqui a gente pode também colocar no oferece a mesma coisa, e também a gente pode colocar um alias aqui para esse tipo de recurso que ele está oferecendo. Ou seja, um nome, não necessariamente um nome diferente do que está aqui. E aqui também a gente tem recursos da atividade que a gente pode adicionar um recurso customizado e falar que ela vai necessitar ou oferecer. Em outra atividade C Sharp, a gente pode buscar desse recurso. Então aqui a gente já consegue visualizar todo o poder da atividade C Sharp e tudo que a gente pode fazer. Agora a gente vai passar para o template do Selenium para mais algumas informações. Quando a gente carrega o template do Selenium, a gente consegue observar que ele é um pouco diferente do código C Sharp padrão. No caso do Selenium, a gente tem que preocupar com alguns itens. O Selenium, que é um framework de automação web, ele necessita de um WebDriver para ser executado. E é um arquivo, de fato, que a gente baixa no site oficial lá dos WebDrivers. Ele vai ser responsável por simular o browser dentro do ambiente para a gente conseguir fazer as nossas automações web. É importante que ele sempre esteja atualizado e a gente só vai conseguir executar se de fato ele tiver. Então, sempre quando o Chrome dentro do ambiente que a gente estiver executando estiver numa versão diferente do Chrome Drive, a gente vai ter problema com isso. Para a gente conseguir configurar o Selenium para começar a execução, a gente tem que preencher alguns itens aqui. Primeiro, a gente pode perceber dentro do construtor da classe, ele recebe um iSelenium WebDriver Manager. É uma classe que a gente criou dentro do TOTS Automação para facilitar para a gente o desenvolvimento de teste Selenium. Então ele já tem alguns métodos aqui que vai auxiliar muito a gente durante o desenvolvimento. Aqui dentro do método execute a gente tem um exemplo de como que seria vários dos itens aqui para a gente automatizar o web. Vai facilitar bastante para a gente. Vamos passar por cada um deles. Primeiro a gente tem a questão do setup Chrome Driver. O que significa isso? Quando a gente precisa configurar o Chrome Driver, que é o primeiro passo, a gente vai chamar esse método de setup Chrome Driver e a gente pode passar aqui o diretório onde está o Chrome Driver, para ele conseguir buscar através do próprio ambiente do Agent. É importante que isso aqui esteja disponível dentro do ambiente do Agent. E aqui a gente pode passar Chrome Options também específicos. Pode ser, por exemplo, que a gente quer passar com o tamanho fixo da tela para ele abrir o Chrome Drive, então a gente consegue passar dentro desse Chrome Options. O Firefox, ou seja, a gente pode passar outros drivers, não necessariamente do Chrome também. Então, Firefox Driver, sem ser o Chrome Driver, a gente consegue passar através desse método Update WebDriver aqui. Além disso, formas de usar que a gente pode fazer é executar os métodos aqui, tanto para executar chamadas na tela, clique em botões, esperar por condições. Então, tem toda a sintaxe aqui já padrão do Selenium, só que utilizando o Selenium Manager, que vai facilitar bastante para a gente. Então, por exemplo, esperar por uma condição, a gente pode usar a classe estática expected conditions, e aqui a gente pode selecionar o método element to be clickable. Então, a gente está aguardando uma condição do elemento estar clicável, e aqui a gente passa o filtro dele pelo CSS Selector e eu passo o selector aqui. Qual que é o tempo que eu vou aguardar por isso?
Então aqui a gente tem todos os itens dentro do Selenium Manager que a gente pode utilizar dentro aqui. Além disso, a gente pode ir para a URL, mover elementos, enfim, a gente consegue trabalhar com muitos dos itens aqui dentro do Selenium Manager. Além disso, depois que a gente faz essa execução, é importante a gente dar o Selenium Quit, justamente para a gente garantir que a gente vai ter um dispose desse objeto do WebDrive, ele vai finalizar o browser e não vai ficar nada aberto dentro do ambiente. Então aqui, além disso, a gente tem toda a parte de C Sharp que também a gente pode utilizar. Então o template está aqui para auxiliar a gente no desenvolvimento. E óbvio, na nossa documentação também está bastante completo sobre esse item, como ele pode ser utilizado. Então esse é o código C Sharp, a gente pode utilizar tanto para criar código Selenium quanto para criar códigos personalizados. E a gente vai para os próximos vídeos agora.